Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 16, las páginas 61 a 67. A ver, ¿qué pasará? Bueno, esta es la frase inicial. ¿Qué pasará? El futuro está ahí, acechándonos con sus prodigios. A cada día se inventan máquinas distintas que nos llevan a crear nuevos quehaceres, que acarrean otras obligaciones. Todo cambia tan rápidamente que cuando enteramos de las cosas, ellas ya no son lo que eran. Eso puede ser bueno, pero también puede ser malo, ¿verdad? Bom, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem algumas palavrinhas já para que vocês entendam, né? Esse acechándonos é de vir, de apresentar. Então, o futuro ele está aí, né? Apresentando, né, os seus novos prodígios, né, as suas novas tecnologias, os seus novos acontecimentos, os seus novos milagres, as suas novas invenções. A cada dia se inventam máquinas diferentes que nos levam a criar novos negócios, novas ocupações. Nós estamos vivendo esse momento agora de criar, né, os negócios estão se refazendo, se recriando, que acarream outras obrigações. Todo cambia tão rapidamente, tudo muda tão rapidamente que quando nós nos inteiramos das coisas, quando a gente começa a entender como funciona um certo aparelho, já vem outro mais moderno ainda. Isso com os celulares, com a tecnologia em si. Isso pode ser bueno, pero também pode ser malo, ¿verdad? Não sei. Então, vamos a pensar. Que planes tienes para o futuro? Como te imaginas de aqui a 10 anos? ¿En qué estarás trabajando? ¿Seguirás estudiando? ¿Y el mundo? ¿Cómo te parece que estará? Bueno, la pregunta ¿qué pasará? Já nos diz, né? O que acontecerá? Você tem planos para o futuro? Como você se imagina daqui a 10 anos? No que você estará trabalhando? Você continuará estudando? E o mundo? Como será que ele estará? Bom, são perguntas, porque o nosso tema, né, o tema desta unidade é o futuro. Então, vamos pensar um pouquinho no futuro, vamos entender como funciona o futuro no espanhol e fazer a nossa aula de hoje. Bueno, iniciando entonces con algunas nuevas tecnologías, algunas pocas que yo busqué ahí para que entendamos um pouco mais. Aqui temos uma taça, que é uma xícara. E a gente consegue controlar essa xícara por um aplicativo no telefone celular. Ou seja, é uma das modernidades que a gente tem agora. Talvez não tenha chegado para nós aqui ainda, mas já existe. Aqui nessa outra imagem, nós temos uma torradeira que é com um visor. Eu consigo visualizar a torrada, para que ela não queime, para que não deixe passar, não sei. Cada um escolhe o jeito que quer, mais douradinha, mais escurinha, mais clarinha, independente. Também é algo que está na lista das invenções agora, né, modernas. Aqui nós temos uma caneta que decora café. Coisa básica, a gente tem muita coisa legal. E aí, para que vocês possam mirar, aqui tem um teclado a laser. E aí eu selecionei uma matéria, uma reportagem, para que vocês coloquem aí no QR Code e vejam, né, algumas coisas que estão aí no ano de 2020 acontecendo. Só para critério de curiosidade mesmo, vamos dizer assim. Então vocês dão uma olhada lá para a gente se atualizar, para ver que a realidade aumentada, né, a tecnologia está cada vez maior e maior e maior, a gente não faz nem ideia do que está por vir. A gente não consegue imaginar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A gente não tem essa ideia. Então leiam a reportagem que é bem interessante. E aí seguiremos agora com nosso livro, página 63.
algo de vocabulário. Lê as previsões do horóscopo e di qual te parece a mais tajante. Aries, hoy sentirás que tendrás respuestas para todo. Piensa bien antes de hablar y no permitas que te suba la cabeza la idea del sábelo todo. Tauro, armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad, disfrútala. Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricórnio, Aquário, Piscis. Aqui vocês poderão ler qual é seu signo, qual é seu horóscopo e ver aí se há algo que dá certo. Pero esta fecha, o acesso foi de 2012, então já é antigo. Bueno, y ahí tenemos algunas preguntitas para responder en la misma página 63. Ahora contesta. ¿Conoces otras maneras de hacer previsiones para el futuro? Escriban en sus libros, por favor. ¿Cuáles son las otras maneras que ustedes conocen? Vamos pensar um pouquinho em português. Quais são algumas maneiras de fazer previsão? Nós temos o horóscopo que faz isso, a gente tem, né, a previsão do tempo na televisão, a gente tem alguns projetos pessoais, que quando eu coloco metas, eu estou projetando, e não deixa de ser uma previsão, né, que eu faço para mim. Eu tenho cartomantes, a gente tem, né, videntes, a gente tem os nossos sonhos, que são alguns sonhos, eles podem ser interpretados como previsões, a gente tem oráculos, então a gente tem várias outras maneiras de fazer previsão. Escrevam as que vocês conhecem. Letra B. Que piensas sobre as previsões para o futuro em geral? Qual é a tua ideia? Que tu pensas sobre essas previsões de maneira geral? E letra C. Qual é o futuro que queres para ti? Escribe um párrafo previéndolo. É muito importante a gente pensar no nosso futuro, é muito importante a gente escrever e ler com frequência. Então, escrevam um parágrafo. Vocês podem colocar como um mês, daqui a um mês, o que vocês gostariam que acontecesse. Podem colocar uma previsão mais longa, de 1 ano ou de até 5 anos, e ler isso com frequência até que aconteça. Tá? Isso já tem vários estudos que a gente escrevendo, já falei para vocês em sala de aula uma vez, que a gente escrevendo, a gente colocando no papel, a gente lendo, a gente mentalizando, a gente vai indo e vai correndo atrás. Então aqui é o que está pedindo, tá? Escrever um parágrafo prevendo o que vai acontecer. E aí, seguindo, gramática básica, página 64, temos aí, lê a historieta e charla com um companheiro. Pero aqui vamos a ler juntos. Gracie, eu nunca revelaré mi secreto para ser la niña más inteligente del 3º grado. E aí ela queda pensativa. Papi, necesito una mochila más grande. Letra A. En este contexto, ¿qué expresa el verbo revelaré? O que esse verbo quer nos mostrar? Eu nunca revelarei o meu segredo para ser a menina mais inteligente do 3º ano. O revelar, revelaré, ele mostra o quê? Uma ação futura, só isso. Que intenção demonstra a niña rubia? Qual é a intenção dela? Vocês podem responder ali também, tá? Qual é a intenção da menina rubia, da menina loira? Ali nós temos um verbo no futuro, mais um advérbio de tempo. Então, a gente tem um nunca, que é um advérbio de tempo, então nós temos o verbo, né, no futuro, o revelaré. Esses dois juntos, eles dão uma ideia de quê? De que a niña rubia le quiere desafiar a Gracie. Ela quer fazer um desafio, ela nunca vai revelar justamente para ser a menina mais inteligente. Então, ela coloca ali, vai ter que descobrir sozinha, né? Então, dá essa ideia de futuro. Aí nós temos ali os verbos em futuro, eles expressam lo que, ações futuras, obviamente. El próximo mês já não viviremos mais neste pueblo, ou seja, no próximo mês nós não moraremos mais aqui nessa cidade. Uma probabilidade, a esta hora já habrán llegado
a un acuerdo. Então, nós temos uma probabilidade, né? Nesse horário, eles já chegam em um acordo. E ou uma dúvida ou incertidumbre. Estarão loucos? Então, dá essa ideia de dúvida ou incerteza também. Então, o futuro não é só o futuro. Eu vou ter o futuro como uma ação futura, como uma probabilidade ou uma dúvida ou uma incerteza, certo? Continuando, aí para formar o verbo, formar um verbo em futuro, tendremos um verbo, obviamente, temos uma conjugação, e aí será hecha de que maneira? A gente vai pegar o verbo escrito e vamos adicionar. Então, presta bem atenção aqui, tá? Nós vamos pegar o verbo, vamos adicionar a conjugação. Então, nós temos ali a conjugação e, as, a, emos, eis e an. E aí, nós vamos conjugar o verbo normalmente. Número 2, observa os modelos de conjugação de los verbos regulares em futuro imperfeito. Se lo comparas a los de português, verás que há solo 3 diferenças. Então, quando a gente fala ali em cantar, beber e partir, nós temos 3 conjugações, 3 terminações, o ar, o er e o ir. Se vocês observarem com atenção agora, nós vamos ter o quê? Ó, cantaré, beberé, partiré. Cantarás, beberás, partirás. Cantará, beberá, partirá. Cantaremos, beberemos, partiremos. Cantareis, bebereis, partireis. Cantarão, beberão, partirão. O que isso significa? Que não tem problema se o verbo terminar em ar, em er ou em ir. A conjugação será a mesma para os 3. E isso fica muito mais fácil para a gente. A gente tem uma conjugação só para todos os verbos regulares e também os irregulares. Então, nós vamos, para fazer isso, para facilitar, nós vamos pegar ali, ó, um verbo. Por exemplo, o verbo ser. Eu vou escrever o verbo ser, eu vou colocar, eu quero na primeira pessoa, no yo. Eu vou acrescentar o e, que é a conjugação de primeira pessoa, e vou escrever aqui. Então, yo seré. Ó, o ser mais e, seré. Então, é só acrescentar. Verbo regular que é uma grande maioria deles são regulares. A gente só vai fazer o quê? A gente vai pegar o verbo, escrever ele inteiro, com a terminação ar, er ou ir, e acrescentar a terminação. Outro exemplo, vender, conjugado no tu. Então, o tu é a segunda pessoa, venderás. Eu vou escrever o vender e vou acrescentar o as. Então, ó, venderás. É assim, é um dos tempos verbais mais fáceis. Escrever, eu quero conjugação no nosotros, hemos. Então, escrever mais hemos. Nosotros escreveremos. Certo? Aí, nós temos uma listinha, obviamente, de verbos irregulares. Esses aqui são todos os verbos irregulares que nós temos no espanhol, tá? No futuro imperfeito. Então, a gente tem aqui o verbo caber, o verbo decir, o verbo haber, hacer, poder, poner, querer, saber, salir, tener, valer e venir. Esses são os 12 verbos irregulares que nós temos. O que eu aconselho e que já fiz a separação aqui no slide para vocês. Então, é importante que vocês entendam que essa separação é para ajudá-los. Então, eu tenho aqui, ó, eu separei por jeitos de fazer a conjugação, de fazer a raiz. O que é aqui? O verbo irregular vai ter uma modificação na raiz do verbo. Então, o caber, eu vou eliminar esse e aqui, certo? Então, ele vai ficar como raiz cabr. Eu tirei o e. Assim como o haber, que eu também vou tirar a letra e. Vai ficar abr. Assim como o poder, também vou tirar a letra e. Podr. Assim como querer, tirei a letra e. Ficou com 2 R's. Saber, tirei a letra e, ficou sabr. Aí, o que eu posso concluir aqui? Que esses 5 verbos, eu vou eliminar a letra e do infinitivo. E aí eu vou ter o radical, a raiz deles aqui. E aí é só eu dizer assim, ó, yo cabré, tu cabrás, yo habré, tu habrás, yo podré, tu podrás, yo querré, tu querrás, yo sabré, tu sabrás.
como exemplo. Aí nós temos outras regrinhas. O poner, eu vou eliminar a letra E também, só que no lugar dela eu vou colocar a letra D, essa consoante, a letra D, no lugar da letra E. Assim, a mesma coisa o salir. Eu vou tirar a vogal final e vou colocar a letra D, saldré. O tener, a mesma coisa. Vou tirar a letra E e vou colocar a letra D no lugar, tendré. O valer, valer, eu vou tirar a letra E também e vou colocar um D. O venir, de vir, vou tirar a letra I e colocar a letra D. Então, atenção. Estes aqui, o que nós fizemos? Aqui a gente só eliminou a letra E. Aqui nós tiramos a letra E ou a letra I e colocamos um D no lugar. E os últimos dois. O decir, que eu vou eliminar o E e o C, porque pensa em qual é o português. Eu não vou dizer, eu dizerei. Eu direi. Em espanhol, eu não vou dizer yo deciré. Eu vou dizer diré, diré, diré em espanhol. A mesma coisa o hacer. Eu não vou sair falando assim, eu fazerei no português. Eu farei no espanhol. Hacer, você vai tirar o C e o E. Yo haré. E aí nós vamos ter a conjugação que é igual para todos. Então eu vou dizer aqui, yo diré, tu dirás, dirá, diremos, direis e dirão. Haré, harás, hará, haremos, hareis e harão. Assim como os outros. Saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldrão. Valer, valdré, valdrás. Poder, podré, podrás, podrá. Saber, sabré, sabrá, sabrá. E assim por diante. Então, assim, não é porque é verbo irregular que a gente tem que ficar com medo. A gente tem esses verbos, somente esses aqui, com essas 3 regrinhas que não são tão difíceis. Então, nesses primeiros aqui, eu vou eliminar a letra E, só isso. Aqui eu elimino a última vogal e coloco um D no lugar. E aqui eu elimino o E e o C, e aqui o C e o E. Ponto. Simples assim. Aí, na sequência, a gente tem os exercícios que vocês farão para a próxima aula. Então, número 4, conjuga os verbos que estão em los parênteses em futuro imperfeito. Vocês vão conjugar aqui de acordo com o sujeito. Não precisa colocar o sujeito na frase, só para que vocês saibam qual é a pessoa que está sendo pedida ali para conjugar o verbo. Número 5, utiliza um elemento de cada coluna e forma 5 frases. Então, vocês vão pegar aqui. El año que viene, yo me casaré contigo. Tá? É uma frase. Vocês vão formar mais outras 4 frases. Número 6, completa o texto com os verbos del requadro em futuro imperfeito. Então, nós temos os verbos aqui, vocês vão colocá-los de acordo com o sentido do texto. Número 7, vocês vão reescrever esse mesmo texto, só que colocando em terceira pessoa, tá? Terceira pessoa. Aqui, está em mi vida. Aqui eu quero em terceira pessoa. Então, vocês vão ter que modificar. Não precisa reescrever o texto todo. Coloquem só os verbos para a gente treinar mesmo, tá? E aí, por último, vocês vão ler o poema do escritor uruguaio Eduardo Galeano, Ventanas sobre el Miedo, e vão responder para mim. De que trata o autor? É uma interpretação de que trata ele aqui, né, nesse texto. E vão responder a questão B. En el texto se utiliza la construcción sí más el verbo en presente indicativo más un verbo en futuro imperfecto. ¿Serías capaz de escribir algunas frases más, manteniendo la misma estructura condicional y la idea sobre el miedo? Vou dar assim, poucas frases a mais, tá? Umas 3 frases já só para treinar. Vou dar um exemplo para vocês. Si sueña. Então, aqui eu tenho um verbo no presente do indicativo. Se mais um verbo no presente do indicativo. Então, se sueña. E aí um verbo no futuro imperfeito. Tendrá desilusiones. Vocês podem continuar fazendo mais algumas frases para treinar essa composição aqui do Eduardo Galeano. Ok? E aí, la tarea, el deber de casa es resolver las cuestiones de las páginas 63 a 67 que corrigiremos en la clase online de semana que viene. Será solo en la próxima semana. ¿Sí?
Entonces, una buena semana, estudien, hagan los ejercicios y hasta la vista.